uma dinâmica de negociação dentro do Congresso. Daniel, eu quero voltar a falar da Turquia. Eu sei que minha primeira pauta aqui foi sobre Turquia, mas tem outra notícia que saiu hoje também. Na verdade, é de ontem, né? Mas a repercussão, de fato, foi hoje e que eu acho importante trazer. Esse ano agora, 2023, é um ano de eleições totais, né, na Turquia, porque você renova o parlamento e a presidência. Então, você tem uma eleição presidencial esse ano, uma eleição que está sendo considerada na Turquia como uma eleição absolutamente histórica, uma eleição decisiva para a história do país, para saber se o Erdogan, com toda a queda de popularidade, com todos os problemas, ele consegue se manter mais uma vez na presidência ou se finalmente ele acaba sendo derrotado. Lembrando que o Erdogan está na presidência há 20 anos. Tá? Na verdade, vou consertar, ele está no governo, ele manda no país há 20 anos, ele já foi primeiro-ministro e ao longo dos últimos anos mudou a Constituição, o país passou a ser presidencialista e ele é o presidente. Tá? E as eleições presidenciais, Daniel, estavam marcadas para o dia 18 de junho. Tá? Então, mês de junho. Só que o cenário que o Erdogan está olhando na Turquia é um cenário no qual a sua popularidade cai progressivamente. A popularidade dele não está subindo, a popularidade dele está caindo. O motivo, a gente já falou aqui outras vezes, a crise econômica no país, ele está segurando isso por meio de uma reposição em termos de salário da inflação. Você não consegue fazer isso por tempo indeterminado. Tem uma hora que começa a não funcionar mais, vai gerando inflação. Então, ele sabe que se a eleição demorar, quanto mais ela demorar, maior a chance dele chegar menos forte, né? Ele chegar mais enfraquecido, menos popular, e, portanto, diminui a chance dele vencer a eleição e conseguir, portanto, permanecer como presidente. Ao mesmo tempo, a oposição não para de bater cabeça e não tem até agora um nome de consenso para enfrentar o Erdogan. Lembrando, a eleição está marcada para o dia 18 de junho, nós estamos no dia 19 de janeiro, falta pouco tempo, faltam 5 meses, e a oposição ainda não tem um nome. Só para saber como é que está a confusão na oposição, o nome favorito é o prefeito de Istambul. Curiosidade, o Erdogan, antes de se tornar presidente, tinha sido também prefeito de Istambul. Aliás, foi preso enquanto era prefeito de Istambul. É de fato um cargo muito importante. E o atual prefeito de Istambul é um cara chamado Ekrem İmamoğlu. E esse cara, existe uma dúvida sobre se ele vai poder concorrer às eleições ou não. E o motivo também diz muito sobre a Turquia do Erdogan. Esse cara, quando ele disputou as eleições para a prefeitura de Istambul, Daniel, em 2019, ele venceu por uma vantagem de apenas 0,2% dos votos. Apenas 0,2%. O partido do Erdogan, que perdeu a eleição por apenas 0,2%, entrou com recurso e essa eleição foi anulada. Olha, a margem foi muito pequena, sei lá se teve fraude, concorre de novo, fizeram uma nova eleição e aí o Ekrem İmamoğlu ganhou por 10 pontos de diferença, 10 pontos percentuais de diferença, então a diferença de 0,2 foi aumentada para 10 pontos percentuais. E aí o Ekrem İmamoğlu, prefeito de Istambul, deu uma declaração dizendo que os idiotas anularam a eleição que ele ganhou primeiro. Ele ganhou as 2 eleições, mas os idiotas anularam a eleição. E aí o judiciário, absolutamente pró-Erdogan, o tornou inelegível. Falou assim, ó, por essa ofensa você não pode mais disputar a eleição. O que, obviamente, é um abuso do poder do judiciário. Ele recorreu, então está elegível, mas daquela forma que a gente sabe, né, Daniel? Está elegível, mas sabe, sei lá, recurso, quando é que vai ser julgado e tal, se eventualmente ganhando a eleição, ele não pode ser retirado da cadeira. Diante dessa situação, Daniel, de uma queda na popularidade do Erdogan, uma crise econômica que tende a apertar ao longo dos próximos meses e de uma oposição que ainda está batendo cabeça, o Erdogan tomou a decisão, que do ponto de vista político é brilhante, que é antecipar a eleição em um mês. Ou seja, a eleição que estava marcada para o dia 18 de junho, o Erdogan anunciou ontem que pretende remarcá-la para o dia 14 de maio. O que significa que tem menos tempo para ele perder popularidade e menos tempo para a oposição conseguir se juntar em torno de uma liderança única. Ele disse, Daniel, que isso é porque em junho ali tem feriados religiosos e é um período de prova nas escolas, então as famílias estão engajadas com a prova das crianças e tal, e resolveu, portanto, antecipar. É muito bonita a justificativa, cretino, né? Gente. É bonita a justificativa. A prova das criancinhas, Daniel, os adolescentes.
está fazendo prova, você é contra a educação, Daniel. Então, se você não é contra a educação, você tem que concordar com isso. Então, provavelmente As teremos provas foram marcadas agora. Surpresa. Ele não sabia. Prova surpresa. Ele não sabia. Ele não tinha visto. Não tinha visto o calendário. Ele não tinha se atentado para isso. E brilhante o tal do Erdogan, vou te pois dizer, é. rapaz. Então, eleições dá nó em pingo d'água ele. A princípio de 18 de junho para 14 de maio. Óbvio que isso vai dar um rebuliço danado, mas o fato, Daniel, é que é uma baita de uma manobra para o Erdogan tentar a sua reeleição, considerando que se espera uma eleição muito apertada, não duvido que isso acabe fazendo a diferença, viu?